Por volta de 1870 até o início do século XX, as linhas férreas do antigo Distrito Federal, atual município do Rio de Janeiro, menos tecnológicas e com fluxo mais baixo de passageiros, eram quase todas integradas ao arranjo urbano e às relações de ocupação, inclusive com livre circulação de pessoas sobre elas. Conforme a rede ferroviária era aperfeiçoada, suas linhas foram sendo isoladas com bloqueios gradeados por motivos operacionais e de segurança à proporção que os trens adquiriam mais velocidade. Desde a eletrificação da rede na década de 1950, os gradis, que não bloqueavam a visão entre os lados das linhas férreas, foram sendo substituídos por muros altos. Embora evitem atropelamentos, os muros ferroviários instituíram extensas e contínuas barreiras que se tornaram símbolos da segregação espacial interbairros nos subúrbios no Rio de Janeiro provocada pela presença do trem. No entanto, suburbanos não estão completamente reféns do fracionamento de seus bairros por linhas férreas muradas e criam formas de viver apesar dele. É a partir desta observação que este trabalho se desenvolve sustentado na hipótese de que afetos suburbanos identitários e resistentes perante uma sociogeografia desigual no Rio de Janeiro incorporam e ressignificam seus elementos morfológicos. Foca-se em afetos manifestados coletivamente em paisagens suburbanas ferroviárias e na incorporação e ressignificação de seus muros. As paisagens são linguagens, acontecimentos, movimentos e complexidades para além das dicotomias dos seus diagnósticos sistemáticos, urbano e rural, cheio e vazio, público e privado, etc. O dinamismo das camadas que estão entre essas dicotomias, como ações moleculares, não é expressado nos meios hegemônicos de representação dos elementos das paisagens nos campos da arquitetura e do urbanismo, como mapas, plantas baixas, cortes e ortofotos. A molecularidade da vida cotidiana, segundo Deleuze e Guattari, está em práticas individuais ou coletivas fluídas, espontâneas e transformadoras, capazes de desafiar as estruturas molares. Esta molaridade retrata formas rígidas e centralizadas de controle que homogeneizam as sociedades. Nesse sentido, Ribeiro se refere à representação como uma entidade de ordem molar, que carrega em si a capacidade de estratificar, enrijecer vetores e definições, propor uma condição padronizadora de fazer o todo se igualar ao uno. Por isso, a maneira com a qual este trabalho se propõe a superar tal ordem molar, potencializando ações moleculares de afeto corpo-paisagem, é atuando sobre vestígios do que ocorre entre relações molares dicotômicas, para identificar a capacidade de resistência a processos homogeneizantes de configuração espacial, e verificar singularidades identitárias através da construção de novos modos de ação e interação revertidos nas formas urbanas. Assim, busca-se desconstruir uma leitura simplista da forma urbana muro ferroviário, associada à sua natureza divisora, a fim de revelar marcas que escapam dos meios limitantes de domínio e representação dela. Este trabalho é estruturado em dois blocos principais. O primeiro, intitulado Muros Repressores, dedica-se à influência das linhas férreas muradas na organização territorial suburbana do Rio de Janeiro, sobretudo à sua capacidade de restringir aspectos da vida cotidiana associada. Enfatizam-se locais com passados violados por linhas férreas muradas onde a continuidade de eixos importantes para a experiência de bairro foi interrompida com a passagem do trem. Esses locais negligenciados por forças molares são chamados neste trabalho de lapsos. O segundo bloco, intitulado Muros Superados, dedica-se aos buracos, passagens ilegais sobre os trilhos criadas, usadas e mantidas por moradores afetados por lapsos. Entende-se que muros ferroviários nos subúrbios do Rio de Janeiro são mais do que elementos morfológicos estáveis das suas paisagens, mas causas de onde partem complexas relações de corpos suburbanos com elas. Essas relações dinâmicas moleculares, ausentes dos meios predominantes de domínio e representação paisagísticos, também fazem paisagens. A leitura dos muros ferroviários é amparada em fotografias e vídeos resultantes de derivas. Destaca-se a participação de Lígia Magalhães, cujas fotografias deste trabalho são de sua autoria. Inspirados nas derivas dos situacionistas que se permitiam ser movidos pelas paisagens sem qualquer hierarquia através da prática do caminhar errático essencialmente visual e sensorial, lançamo-nos de forma despretensiosa em alguns bairros suburbanos das zonas norte e oeste do município do Rio de Janeiro em busca de muros ferroviários. O objetivo era o de pensamento que surge não só das paisagens, mas com as paisagens. Ela nos afetou e os afetos foram registrados. A fotografia e o vídeo são, portanto, recursos metodológicos de representação paisagística capazes de captar camadas dinâmicas ausentes dos recursos predominantes, como mapas. Eles são fontes de percepções sensíveis. A partir das derivas realizadas, um trecho do bairro de Pilares, na Zona Norte, e outro na divisa dos bairros de Padre Miguel e Realengo, na Zona Oeste, foram elegidos para estudos de caso. A investigação teórica dos buracos incorpora o modo desviante de ver paisagístico de Jacques Brito.
Pelo menos 57 bairros suburbanos cariocas são efetivamente cortados por linhas férreas muradas, muitos deles divididos ao meio, derivando bairros distintos na percepção coletiva, inclusive em termos classicistas. Por esse motivo, a leitura das zonas norte e oeste do município do Rio de Janeiro precisa considerar as linhas da supervia que as rompem em lados que desenvolvem experiências urbanas diferentes ou opostas. Em escala metropolitana, estima-se que 75% da extensão das linhas férreas é murada em pelo menos um lado. É inegável a imensa influência do trem e dos seus muros na organização dos subúrbios ferroviários no Rio de Janeiro. O aspecto do corte de bairros por linhas férreas muradas em partes entendidas como pertencentes a bairros distintos é marcante e motivo de tantos suburbanos não saberem com precisão onde moram. Isso ocorre porque as partes, cuja conexão entre elas é deficiente, frequentemente se desenvolvem de modo contrastante em termos funcionais e ou sociais, e logo, práticos e fisionômicos. Origina-se, daí, o fenômeno linguístico do lado de lá e do lado de cá, códigos tão enraizados na comunicação dos suburbanos por motivos intuitivos derivados da natureza divisora dos muros ferroviários que eles nomeiam as partes. Por costumarem se relacionar mais ou apenas com o lado onde moram, é comum suburbanos desconhecerem a totalidade de equipamentos de serviço e lazer, públicos ou privados, e opções de comércio oferecidos nos seus bairros. Na ausência de algum deles no lado assumido, preferem procurá-lo nos bairros vizinhos sem ter que atravessar a linha férrea. Isso resulta em uma ideia de fusão dos mesmos lados de bairros contíguos. Geralmente o lado de lá remete a um lugar longe demais, mais imaginado que ocupado por quem é do lado de cá e evitado por razões estritamente práticas. Assim sendo, pode-se afirmar que, tratando-se dos subúrbios cariocas ferroviários, há duas cartografias em disputa, a político-administrativa, oficial e funcionalista, e a popular-mental, não oficial e espontânea, sujeita ao trem e seus muros limites. As interrupções na continuidade de eixos de cidades provocadas por linhas férreas muradas são notórias nos seus desenhos. No Rio de Janeiro, quando a malha suburbana começava a tomar forma na segunda metade do século XIX, no conjunto de ruas de um bairro, poucas atravessavam a linha do trem, somente a cruzavam aquelas vias estruturadoras, os caminhos que ligavam bairros distantes. Tais bairros tiveram as estações de trem como polos estruturadores, fato impresso nos seus desenhos através dos arruamentos. Porém, nos casos de bairros ferroviários que não nasceram a partir das suas estações, onde interrupções na continuidade de eixos foram provocadas pela posterior passagem do trem, são frequentes ruas sem saída que culminam nos seus muros, antes deles usadas para unir locais que hoje pertencem a lados distintos. Esses locais podem ser pontos de encontro como praças ou esquinas que no passado pertenciam a ruas ainda não violadas pelo trem. Não é por acaso que tais ruas são escolhidas para a implantação de travessias, sejam passarelas, passagens subterrâneas ou viadutos, pontes, por preservarem a vocação de conexão entre os lados. Os locais com passados violados por linhas férreas muradas são chamados neste trabalho de lapsos. Como estudos de caso, investigam-se dois trechos de bairros com lapsos seguidos em recortes lineares curtos dos traçados de trem. Um dos trechos é o do bairro de Pilares, na Zona Norte, referente ao ramal Belfort Roxo da Supervia, entre as ruas Soares Meireles e Luiz de Castro. São 4 significativos lapsos em cerca de 550 metros lineares de trilhos. Outro trecho é o da divisa dos bairros de Padre Miguel e Realengo, na Zona Oeste, referente ao ramal Santa Cruz da Supervia, entre a Rua do Imperador no lado sul ou Barão do Triunfo no lado norte e a Rua Piraquara. No mesmo recorte linear, outros 3 lapsos. Surpreende imaginar a quantidade deles ao longo dos 270 quilômetros de extensão das linhas férreas na região metropolitana do Rio de Janeiro. No entanto, distanciando-se da leitura bidimensional dos mapas, ambos os estudos de caso de lapsos apresentam relações de urbanidade vívida ligadas aos muros ferroviários, inclusive econômicas locais. As reações de enfrentamento com a natureza divisora deles são dados que os mapas, imparciais, inertes e indiferentes aos afetos humanos, não mostram. Esses dados são do campo da experiência com as paisagens. Quem não tem visão bate a cara contra o muro, escreveram Raul Seixas e Paulo Coelho em 1974. A música, como vovó já dizia, destaca o verso quem não tem colírio usa óculos escuros, que diante das divergências sobre as possibilidades de seu significado pode ser comparável com o ditado popular quem não tem cão caça com gato, que expressa a ideia do improviso em caso de falta de instrumentos adequados para solucionar um problema. A criação de passagens ilegais sobre os trilhos por moradores de bairros ferroviários dos subúrbios do Rio de Janeiro é a forma mais concreta de confrontar os muros limites fronteiras das linhas férreas, bem como reagir contra a ausência do poder público em solucionar os transtornos decorrentes deles. A presença dos buracos na rotina de suburbanos de diversos bairros é bem significativa e, partindo da leitura paisagística de Jacques, aborda o complexo vínculo entre corpos suburbanos e a morfologia dos subúrbios.
Apesar da mídia tratar os buracos como depredações, a maioria deles serve para facilitar o atravessamento entre os lados de lá e de cá. Há, entretanto, quem os utilize para dar calote, isto é, chegar até as estações sem ter que pagar a tarifa do trem. Qualquer ação que vise reduzir tal prática parece ineficaz, inclusive o fechamento dos buracos. Há nesse contexto um claro conflito entre os interesses públicos e privados. A partir da perspectiva de Jacques, enquanto a supervia pacifica esse conflito, ocultando os buracos, o morador resiste, tornando-os visíveis. As complexidades do elo corpo-cidade, os conflitos intrínsecos a ele e a vivacidade de locais não midiáticos ou não espetaculares são as questões fundamentais para a busca do que Jacques chama de micro-resistências aos processos de pacificação dos ambientes públicos. O buraco é um relevante exemplo de micro-resistência já que, como visto, abarca todas essas questões. Os buracos se dão através de uma prática coletiva desviatória dos espaços públicos, ou seja, nos seus usos conflituosos e dissensuais que contrariam os usos que foram planejados, o que faz Jacques conceituar profana tal prática. Nesse sentido, é essencial encarar os buracos não apenas como aberturas nos muros ferroviários, fragmentos da morfologia urbana em contextos de lapsos, mas como a busca por uma travessia facilitada. A ação molecular de quebrar os muros em prol de um interesse comum também compreende os buracos, isto é, eles são fenômenos, não só lugares. Executá-la implica em infringir a sequela segregadora da intenção para a qual os muros ferroviários foram implantados, em tirá-los da alçada de rompimento com a comunicação entre pelo menos dois pontos na cidade. Portanto, fazer buracos significa profanar os muros limites fronteiras do trem. Para os poderes hegemônicos, os buracos são ilegítimos e devem ser combatidos. Para os moradores criadores, usuários e mantenedores deles, os buracos são indispensáveis para o devido funcionamento de eixos conectores de seus bairros e, por isso, recursos insurgentes de sobrevivência. Trata-se de uma visão de quem não quer bater a cara contra o muro, parafraseando o verso de Raul Seixas e Paulo Coelho. Os buracos são temas do direito à cidade e ainda assim a prática é tida por tantos como vandalismo, roubo e incivilização, termos típicos da esfera de agentes pacificadores. Embora pacificação e resistência pareçam esferas coexistentes antagônicas, Jacques defende que elas devem ser entendidas como interdependentes. Pacificar e resistir, portanto, são ações molares e moleculares, respectivamente, que se tensionam nas cidades. Por essa razão, os buracos são zonas de tensão entre o modo de se fazer travessia sobre as linhas férreas por suburbanos e o modo de os discriminar pelas administrações pública, representada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, e privada, representada pela Supervia. Destaca-se que suburbanos se fazem travessia porque são os seus corpos em movimentos responsáveis pela existência dos buracos, desde a derrubada de partes dos muros até o ato de percorrer o intervalo entre os lados de lá e de cá. A partir da produção crítica ao declínio da experiência corporal nas cidades contemporâneas decorrente da negação, ocultamento, redução e até eliminação dos seus conflitos, Brito e Jacques lançam o conceito de corpocidade, uma interdependência entre a vivência de cidade e a origem e renovação dos seus ambientes. Dessa forma, os corpos experimentam as cidades e elas reagem a essas experimentações também como corpos e vice-versa, as cidades se encarnam. A experiência de travessia clandestina sobre os trilhos suburbanos está absolutamente ligada aos corpos que são tantos que percorrem esses ambientes opacos como os que os originam e os renovam. Em vista disso, a cartografia suburbana mental, não oficial e espontânea, sujeita ao trem e seus muros, em conflito com a política administrativa, oficial e funcionalista, mencionada em Muros Repressores, é mais precisamente uma cartografia dos corpos. Brito e Jacques chamam-na de corpografia. A corpografia dos buracos está em constante transformação porque são os habitantes dos seus arredores, corpos em movimento no Rio de Janeiro suburbano, também em constante transformação, os motivos da sua criação. Os buracos são materializações da tensão do desacordo entre agentes pacificadores e resistentes que fortalecem a difusão da complexidade das paisagens suburbanas cariocas no que toca aos seus embates ideológicos, pois enquanto a pacificação, a construção de consensos, que busca esconder os conflitos, é uma forma de despolitização, o desentendimento, a explicitação de dissensos, que torna os conflitos visíveis, seria uma forma ativa de resistência, de ação política. Se corpos suburbanos fazem os buracos, eles são corpos políticos. Logo, os buracos, encarnados, também os são.